Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br/destaquesrádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam do programa a jornalista Mariana Cirena e nosso convidado especial, o jornalista, crítico e professor Everton Cardoso. E teremos uma reflexão gerada pelo 12 de outubro, Como Nunca Deixar de Ser Criança. Minha vida é brinquedo de esquina, minha vida é profissional, minha vida é com as meninas, minha vida é carnaval. Quando eu me espalho num brinquedo, não tem quem me ajude. Oi, colegas e ouvintes, aqui quem fala é a Mariana Cirena. E começamos mais essa edição do nosso podcast, escutando o Pupurri Sexta-feira Bom Fim, do bloco Banda La Fumenga do Rio de Janeiro. A indicação musical é do jornalista Everton Cardoso, que mais tarde vai compartilhar com a gente algumas ideias sobre o brincar e a cultura. Essa música nos transporta um pouquinho para o carnaval, essa festa em que a gente se recria, inventa, improvisa, ou seja, em que se brinca, independentemente da idade. Muita gente deve estar morrendo de saudade do carnaval, especialmente por causa da pandemia, já que a festa é da rua, do convívio e da presença. É difícil prever quando vai terminar essa necessidade de distanciamento social, mas trazemos um pedaço do espírito dessa brincadeira para o Respira Cultura. Aqui em Porto Alegre, um dos coletivos que movimentam a cidade e chamam todo mundo para brincar é o Bloco da Laje. Há mais de 8 anos, o bloco ocupa as ruas e atrai milhares de pessoas para cortejos, shows e ensaios. A defesa da brincadeira virou até um mantra na letra de uma das músicas do grupo. Nós conversamos com o Thiago Piragira, um dos fundadores do Bloco da Laje, sobre o que é brincar para o bloco e como essa manifestação também tem uma dimensão política. Brincar para a gente tem vários sentidos, porque nós somos diversos e cada uma e cada um de nós tem uma compreensão assim sobre o que isso significa. Mas o que eu posso entender que há em comum nesse brincar é um exercício, uma tentativa de liberdade, na medida em que o brincar ele carrega um espírito de não dominação com o que está posto como regra vigente para gente. A brincadeira como improviso, a brincadeira como criação, a brincadeira como retomada desse espírito também infantil, que é o espírito do novo, né? Do espírito que não está formatado, daquilo que é intensidade, desejo puro e, nesse sentido, campo de possibilidades. A brincadeira como política, ela toma esse sentido da gente pensar e da gente, quando está nas ruas, quando está pulando, brincando carnaval, quando está nos ensaios na Redenção, quando está nos shows, a gente está usando esse espírito da brincadeira, que é um espírito, como o Juliano Barros fala, né, um espírito incendiário, esse espírito que sacode, que chacoalha as estruturas, que tensiona a normalidade. E aí habita também as nossas inconformações com as privações dos espaços públicos, a inconformação com as opressões das suas mais diferentes formas e jeitos que acontecem, as injustiças sociais. Então a brincadeira ela também se transforma em um espaço de reivindicação, um lugar de reivindicação, um lugar de expressar, performar as nossas indignações e também os nossos afetos. Para Thiago Piragira, o brincante do bloco é como um corpo de passagem para os desejos, anseios, indignações e afetos desse universo da laje. Essa figura que está tão presente em tantas expressões diferentes da cultura brasileira precisa da rua para dançar, pular, compartilhar e multiplicar essa energia. De certa forma, o espaço público é reivindicado pelo corpo brincante pela expressão da alegria. Mas como brincar também tem a ver com se reinventar, a falta da rua, causada pela pandemia, levou o Bloco da Laje a achar alternativas para continuar existindo. O Bloco da Laje, ele é das ruas, né? Tudo que o Bloco da Laje faz parte do estar
em presença conjunta, coletiva e na rua. Então, esse momento, a pandemia, nos tirou essa possibilidade de a gente exercer o que a gente exerce. Mas eu acho que também a própria ideia da brincadeira tem na sua gênese a capacidade de reinvenção e atualização, então a gente tem esperado com paciência, mas também com ansiedade, o momento que a gente vai poder retornar, né, e estar nas ruas de novo. É o que a gente mais quer. Mas infelizmente não é o momento agora, então a gente tem ativado as redes do coletivo, produzindo conteúdo, criando um grupo coletivo de apoiadores do Bloco da Laje ao longo do ano, e isso tem feito com que os artistas possam ter algum auxílio também nesse momento bastante difícil. A gente tem produzido conteúdos para as nossas redes, a gente já produziu uma série de lives, teve a experiência de fazer um baile, né, que é o tradicional baile da Primavera da Laje, em versão online. Foi uma experiência interessante também. São estratégias que a gente tem tido para conseguir ter algum retorno, né, financeiro ao longo da pandemia, e é uma maneira da gente também manter, mesmo que à distância, essa chama da brincadeira acesa, né, para as pessoas, acesa para a gente e para a cidade. Para apoiar o Bloco da Laje, basta acessar apoia.se/Bloco da Laje 2020. Oi, colegas, aqui Liz de volta. Pois é, existem diversas formas de trazer à tona a nossa criança interior e explorar o lúdico que há em nós. E vocês já pararam para pensar que muitas dessas práticas envolvem alguma forma de manifestação artística? Desenhar, contar histórias ou mesmo escrever, pintar, cantar. Dá para pensar em diversos exemplos que podem se tornar boas brincadeiras para adultos e crianças. Porém, pensando pelo lado questionador da arte, será que dá para ser lúdico e ao mesmo tempo questionar? A artista e educadora Clau Paranhos e suas bonecas feias mostram que sim. Eu conversei com a Clau e ela contou como surgiu essa contestação em forma de brinquedo, que ainda virou seu projeto de mestrado em 2016. Bom, a ideia, ela surge de muitas coisas, né? Como todo trabalho artístico tem muitas fontes, né? Mas assim, eu posso te dizer que a raiz dela é de uma bonequinha de pano que eu tinha na infância e que foi trocada por uma Barbie. No meu dia a dia, na minha vida, eu coleciono brinquedos, toy art, aqueles brinquedos colecionáveis, e eu sempre levava para as aulas, que eu também sou arte educadora, esses bonecos, e fazia a criançada pensar mesmo nas diferenças desses bonecos de toy art em relação aos bonecos que a gente vê nas prateleiras, que são todos sempre iguais. Sempre me deixou muito agoniada chegar numa loja de brinquedos, já que são coisas que eu gosto muito de brinquedos, tenho muito essa coisa com o brincar. Eu via aquelas bonecas todas enfileiradas, assim, todas loiras, todas de olhos azuis. Sempre me deixou muito inquieta isso. E lá em 2015, eu fui fazer uma primeira boneca de pano de brincadeira, assim, claro que nunca é de brincadeira, mas fui fazer. E quando eu terminei, eu mesma falei comigo assim, né? Nossa, que boneca feia. E aí eu pensei, uau, por que que não se pensa nisso, né? Como é importante pensar, como assim feio? De onde vem esse feio? Por que que eu tô pensando isso? E assim surgiu em 2015 a primeira boneca feia de fato. A Clau também falou sobre o quanto as crianças sempre influenciaram no trabalho dela de pesquisa, já que ela teve um extenso percurso na arte e educação infantil. Trabalhar com criança é uma bênção que todo artista deveria ter em algum momento na sua vida, porque eles são professores maravilhosos, assim, e as questões do belo e as questões estéticas da arte e da vida sempre apareceram nas minhas aulas, assim, porque as crianças questionam muito, né? Desde, boneco palito, pode fazer ou não, até que idade pode fazer, essas questões, elas aparecem muito na aula de artes, né? E eu sempre deixei bem claro para as crianças que desenho é desenho, foto é foto, desenho é uma expressão de si, e assim
eu penso para os bonecos também. Os bonecos, eles são pequenas representações do ser humano. Então não tem como tu não olhar para um boneco e pensar imediatamente em si mesmo. E a gente percebe direitinho quando vira a chave e quando a criança começa a ser mais crítica, começa a receber mais influência do exterior e a se transformar, né? Então essa liberdade da criança, ela é muito importante para a vida da gente. Todo mundo deveria prestar mais atenção nisso. E as bonecas feias ficaram bastante conhecidas, então agora a artista criou as bonecas livres, que são bonecas de pano sem nenhuma cor e vêm acompanhadas de um kit de materiais para que cada um, adulto ou criança, crie a sua própria boneca. A Clau também comentou sobre a importância da brincadeira em qualquer idade. As bonecas livres, elas surgiram esse ano, né, em 2020, a partir do meu pensamento sobre o brincar. E agora, se aproximando o Dia da Criança, eu comecei a pensar, né, nossa, os presentes que as crianças ganham, né? Geralmente os presentes que estão na indústria são presentes que a criança ganha e não interage, né? Então eu fiquei pensando no que as minhas bonecas poderiam ser aplicáveis nisso, assim, no que a criança poderia criar dentro de uma boneca feia. Daí eu pensei, uma boneca feia que a criança pudesse fazer. E aí surgiu a ideia de uma boneca livre, né? Esse nome surgiu pensando, né, na liberdade da criação, de não entregar um brinquedo pronto. E as bonecas livres surgiram dessa ânsia, dessa vontade de entregar um boneco que pudesse ser qualquer coisa, né? Então, um boneco livre. E estou muito feliz com essa ideia, assim, com estar recebendo alguns resultados, assim, tem sido lindo, porque é um outro degrau das bonecas feias, né? As bonecas livres. Então, é muito bacana o desdobrar da pesquisa da gente, né? Eu acho que liberdade nunca é demais na vida da gente, tanto para criança quanto para adulto. Às vezes, para adulto, com mais urgência, já que a gente vai se colocando cada vez mais dentro de caixinhas, né, ao longo da vida, infelizmente. E a minha busca é pela resistência da subjetividade. Acho que tem que investir nisso, assim. E ela promete que as bonecas livres não foram um projeto pontual e ela seguirá fazendo. Então, quem quiser a sua boneca, livre ou feia, pode procurar a artista nas redes sociais. Eu vou deixar ela marcada na descrição desse programa. E ainda sobre o brincar, é importante se dizer, se falar nisso, no quanto o brincar é importante não só para a vida da criança, como para a vida adulta. O brincar implica na plasticidade do cérebro. Tem estudos científicos que comprovam que o cérebro do adulto se ilumina todo quando o adulto brinca e cria outras ligações neuronais. Então, o brincar, ele estimula em qualquer idade, ele é importante para qualquer idade. Então a gente não deveria parar de brincar. O brincar é literalmente coisa séria e na nossa sociedade é muito desvalorizado. A pessoa brincalhona não é levada a sério. Então acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais nisso. Respira Cultura. Oi, gente. Então, eu sou o Everton e, além de jornalista, crítico e professor, eu sou também acadêmico de licenciatura em dança na URGS. E eu estou fazendo agora, durante o ensino remoto, Estudos em Danças Populares 1 com a professora Laura Bauerman. E é dela a indicação que me fez pensar muito sobre brincadeira. É o documentário Tarja Branca, da Cacau Roden, lançado em 2014 e que está disponível na plataforma Videocamp. É um documentário incrível que eu considero transformador, porque ele fala de brincar, brincadeira e brinquedos sob a perspectiva da infância, mas também de brincância, brincante na vida adulta. E é muito interessante porque ele vai desconstruindo, por exemplo, a ideia negativa que a gente associa à infância, brincadeira e criança. Ideias essas que são já bastante contestadas. Por exemplo, a gente tem aí a teoria do Vygotsky, na psicologia do desenvolvimento, que já muito fala da brincadeira como experimentação, subversão, como o exercício da criança em plena liberdade e se divertindo para imitar o mundo adulto e assim descobrir esse mundo que ela ainda não conhece.
Mas depois de assistir o documentário, eu estava lendo o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, e quando ele chega a uma construção em que ele diz que a nossa relação dos humanos, a partir da cultura ocidental, com a Terra, ela separa o eu humano da Terra como um outro, isso bateu muito em mim, assim, para pensar essa ideia da criança. Afinal de contas, será que algum dia deixamos de ser criança? Será que não somos a mesma pessoa? Afinal de contas, não temos um momento na nossa vida, na nossa trajetória, em que a gente abandone uma casca, como fazem as cobras, por exemplo. Então, me parece que a gente carrega isso para o resto da vida. O que a gente faz, e é um pouco o que aparece lá no Tarja Branca, é sufocar essa criança, esse ímpeto que a gente tem, e que nos faz ter uma relação mais chata, mais sofrida com as coisas do mundo. E, para mim, o documentário traz de lindo essa lição que, na verdade, os indígenas, e talvez por isso o Ailton Krenak tenha chegado tão perto disso, tem como estilo de vida. Para eles, a vida só é possível por meio da dança, por meio da música, e esses folguedos, essas convivências, essas vivências é que vão constituindo eles como indivíduos e como sociedade. E, bom, para terminar, quero retomar, então, a frase da canção essa do Banga La Fumenga, que eu considero genial. Quando eu me espalho num brinquedo, não tem quem me ajude. Então, muito brinquedo e muita liberdade pra gente. Quando eu me espalho num brinquedo, não tem quem me ajude. Quando eu me espalho num brinquedo, não dá pra juntar. Quando eu me espalho, quando eu canto, ninguém me segura. Quando eu me espalho num brinquedo, não dá pra juntar. Oi, Everton. Oi, colegas. Aqui é André Grassi. A respeito dessa reflexão do Everton, né, sobre o brincar, quando a gente passa o tempo basicamente brincando e ensaiando a vida adulta, nesse momento, é claro que a família, mas também o professor, os professores são referências, começam a ser referências importantíssimas, né? E a gente também, nessa semana, além de trazer essa questão da brincadeira, a gente quer trazer também uma homenagem aos professores, né? Porque, afinal de contas, ontem, dia 15, foi o dia do professor. Todos nós temos referências, evidentemente, né, de professores na nossa vida, eu, inclusive, na família, e valorizo muito a gente que trabalha, né, numa instituição educacional como a URGS. Então, a gente trouxe aqui uma das minhas referências, que é o João Pedro Gil, foi meu professor no ensino médio, e ali eu ensaiei justamente coisas que depois eu viria fazer na minha vida profissional sem saber naquela época, como, por exemplo, fotografia, como sonoplastia, como escrever um jornal cultural. A disciplina era a educação artística, né? O João Pedro Gil, ator, diretor, jornalista também, foi depois docente da Universidade Federal de Santa Maria e da URGS, militante pela educação, e lançou no ano passado o livro Arte em Jogo, Memórias Reinventadas, pela editora Versus, onde coloca ali ensaios, artigos, memórias da sua vida pessoal e profissional. Então, com uma pequena seleção aí que a gente fez, a gente homenageia os professores da URGS, os professores que foram referências para a gente, né? E todos os professores nesta semana que também é do professor. Foi tudo muito rápido e sem qualquer previsão. De repente, me tornei professor. Sim, tive que estudar muito para passar em concursos públicos. Sim, tive bons exemplos do exercício do magistério em casa, com irmã e irmão, e no Colégio Estadual Jerônimo de Albuquerque, 2 professoras me marcaram muito no primário, Terezinha Ramos e Maria Cândida. Esta, uma senhora negra extremamente dedicada, que veio a ser diretora, e na formatura nos brindou com um diploma que ela mesma criou com os dizeres: não esmorecer jamais. Depois, em 1979, já nomeado professor de teatro estadual, fui parar na Escola Paulo Gama, localizada ao lado do Presídio Central, hoje Cadeia Pública de Porto Alegre. Mesmo com acesso complicado, encontrei turmas de normalistas dispostas a me ouvir
e eu pronto para escutá-las. As tendências pedagógicas podem ser diversas, mas nenhuma delas prescinde da escuta. No segundo mês de profissão, a primeira greve. Começava a longa jornada de lutas em defesa da educação pública de qualidade e por condições dignas de trabalho. Novamente, a resiliência se impôs. Em Brasília, nas muitas peregrinações do movimento docente, um senador me questionou: por que não seguiste a carreira artística? A opção política pela educação tomava forma definitivamente, não para tomar o lugar do senador, mas para multiplicar o projeto de uma nação livre e soberana que tenha na arte e na cultura seus maiores valores. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve participação da jornalista Mariana Sirena e do convidado Everton Cardoso. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, a montagem foi de André Grassi e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na trilha sonora do programa, um trecho de Sonífera Ilha, música dos titãs Marcelo Fromer, Branco Melo, Tony Belotto, Ciro Pessoa e Carlos Barmac, na versão da banda Pato Fu com coral de crianças do disco Música de Brinquedo. E não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a rádio da universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã.